Prefeito, o senhor sabe que gabinete do prefeito é local onde o pessoal gosta de estar indo bater um papo com o prefeito. Todo mundo tem um pedido, todo mundo gosta de bater um papo com o prefeito. O senhor tem disponibilidade de horário, um dia ou na semana, ou horário onde a população pode agendar para conversar com o senhor? Tenho, e não é só no gabinete do prefeito, eu gosto muito de conversar com a população da rua. Na rua? Porque eu visito as obras da prefeitura todos os dias, em todos os bairros. Eu gosto muito de conversar com a pessoa no local de trabalho. Hoje mesmo eu conversei com a senhora, antes de eu chegar na prefeitura, antes de chegar no viaduto, ela me parou para saber se eu podia ajudar na construção da casa dela, porque a casa estava assim, ela achava que a casa estava caindo. Tinha um problema por causa do viaduto. Eu falei, não é por causa do viaduto, porque a casa da senhora é mais velha do que o viaduto. mas nós vamos ajudar sim, nós vamos ver o que a senhora precisa. Terminado o viaduto, vai lá que nós vamos olhar. Agora, receber lá no gabinete, nós temos recebido sempre. Você não pode receber, às vezes, no momento que a pessoa quer, porque às vezes é um momento que você não pode. Porque hoje a Prefeitura de Araxá é uma das grandes prefeituras do Estado, nós movimentamos uma série de atos ao mesmo tempo, nós temos 12 secretarias, todas essas secretarias são anexadas ao gabinete, as soluções hoje são muito técnicas, quer dizer, então ela exige do gestor uma presença muito constante. Hoje, na parte da tarde, por exemplo, nós despachamos 4 ou 5 advogados diferentes da nossa administração. Mas eu gosto muito de conversar, principalmente quando a gente encontra na rua. Coisa boa. Isso eu posso dizer, porque teve uma vez que eu encontrei com o prefeito no supermercado e a gente bateu um papo falando sobre a cidade, viu? Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, ele conversa mesmo, viu? Só falamos dos preços. Prefeito, e sobre a implantação da fábrica Maquin em Araxá, como é que está o andamento, como é que está isso aí? Olha, ontem nós tivemos assim, o privilégio, tivemos a satisfação de assinar a escritura de desapropriação da área que nós vamos doar a Maquin para a implantação da fábrica. Foi uma festa belíssima, com a participação enorme de todas as classes sociais, principalmente das classes empresariais, debaixo de uma chuva torrencial fortíssima, não é isso? Mas eu disse, inclusive, para eles, que eu vi um ditado japonês certas vezes, que tudo aquilo que você planta na época de chuva dá frutos. Dá frutos rápidos. Então foi uma festa bonita. E nós assinamos ali a escritura e aquele terreno, 63 hectares e uns quebrados, passou para a propriedade da prefeitura. Na próxima semana nós estaremos enviando esse pedido à Câmara para doação, autorizando o município a fazer a doação para a Maquin, assim que nós assinarmos, juntamente com a Maquin, com o governo do Estado e com outros órgãos do Estado e a Prefeitura, nós fazermos a doação definitiva do terreno. É uma expectativa muito grande, porque, como deve ser do conhecimento de todos já, a Maquin do Brasil será instalada em Araxá. Nós temos na América do Sul e na América do Norte 3 indústrias da Maquin, uma na Argentina, uma na Colômbia e outra no México. A 4ª será em Araxá. E dizem, segundo os donos da Maquin, que é uma empresa canadense familiar, eles têm 48 indústrias no mundo. A de Araxá deverá ser a maior. Eles fornecem a 156 países. Então, a grande fornecimento passará por Araxá. É uma caminhada para o futuro, entendo assim. Eu acho que a nossa economia sofrerá, um impacto de crescimento muito grande, porque a Maquin não vem só, ela traz novas empresas, ela traz novos conhecimentos, nova tecnologia e um rendimento muito grande através dos tributos, através dos empregos gerados, não é isso? Aquilo que nós gastarmos com a Maquin agora, em menos de 2 anos de tributação, a Prefeitura estará se ressarcindo. Então, e como nós disputamos essa fábrica com empresas, com cidades muito maiores do que a nossa,
nós fomos felizes, porque finalmente eles escolheram Araxá. Então, eu acho que é uma vitória da cidade. Prefeito, contratualmente, existe uma contrapartida? Por exemplo, vocês estão doando aí o terreno, uma obrigação contratual de que, por exemplo, eles contratem o pessoal daqui de Araxá? Existe isso? Já estão contratando. Eu diria até que eles já procuraram centenas de proprietários rurais que irão se associar a eles. Eles irão financiar o plantio, farão a guarda da produção e também o processo de fabricação da Maquem, do seu produto. E quanto à mão de obra, aquela mão de obra que puder ser captada em Araxá, ela será toda de Araxá. Até porque para eles é vantagem, não é isso? Uhum. Agora, a mão de obra especializada, aquela realmente nós temos que treinar o nosso pessoal, capacitar esse pessoal para que eles possam servir. Eu digo muito, viu, Eveline, que às vezes vem uma grande empresa para Araxá e você faz essa mesma pergunta para ela, eu faço também. O que vocês vão trazer para Araxá? Nós vamos gerar emprego. Ora, gerar emprego, isso é comum. Básico, é o básico, né? Porque eles não vão trabalhar, eles pegam a estrutura das cidades, pegam a estrutura de saúde, de escola, de todo aquilo que a cidade oferece, que eles não precisam de fazer. Então é o básico que eles fazem, mas nós queremos além do básico. Nós queremos a preferência e nós queremos que a tributação também municipal esteja à altura daquilo que nós estamos oferecendo. Porque eu sei que o Estado dará alguma isenção para eles. Eles negociaram com o Estado essa isenção. Uma grande participação do Estado, hein? Vou dizer, inclusive, que conversando com o governador Zema, ele se dispôs naquilo que nós pedíamos para que a participação do Estado, quanto ao acesso à indústria fosse feita pelo Estado, ele se comprometeu. Parte daquilo que era competência da CEMI, o governador se comprometeu também. E vou dizer mais, é um entusiasta da ideia. Então, para nós isso é muito bom, porque não é, eu disse hoje, e vou repetir agora, não é uma conquista do prefeito, é uma conquista da cidade. Não tenho dúvidas que a cidade vai ganhar muito com isso. Eu quero voltar nos 45 milhões. Pois não. De onde eles estão vindo? O senhor já citou, por exemplo, que será utilizado para fazer a continuação da Ítalo Rossi. Vai ser aplicado somente na Ítalo Rossi ou mais em algum lugar? E aonde? Mais em algum lugar. E de onde está vindo esses 45 milhões? De onde para onde? De onde para onde? De onde para onde? Gostei da sua colocação na pergunta. Vou dizer o seguinte, eu também estou com essa mesma ansiedade. Porque é muito dinheiro. Né? É muito dinheiro e vou dizer que a Araxá vai ter que entrar com uma grande quantia, R$450. Bom demais. 1%. 1%. Isso aí foi uma ação que nós pedimos ao presidente da Câmara, que é amigo nosso, foi vizinho nosso quando eu fui para Brasília, o deputado Rodrigo Maia. O presidente da Câmara Federal. Claro. Deputado Rodrigo Maia, através de uma amizade que ele tem também com o deputado Bareringes, que não é do mesmo partido do presidente da Câmara, mas é amigo dele. E o presidente Rodrigo Maia se interessou. Ele, na última visita que nós fizemos a ele há 2 semanas atrás, ele ligou diretamente para o ministro da Integração Nacional, pediu urgência na liberação dos recursos de Araxá, pediu uma audiência para nós que não estava marcada lá, tivemos essa audiência com o ministro. Ele nos prometeu que dentro de uns 10 dias, 15 dias no máximo, o processo estaria liberado para licitar. E vou dizer mais, não foi liberado, mas já está realmente... Engatilhado, vamos assim. Engatilhado não, já está nos restos a pagar do governo federal. Uhum. Então nós estamos brigando para agilizar a entrada desses recursos. Nós esperamos que ainda nesse ano a gente possa fazer a licitação. Agora você fez uma pergunta interessante. Para onde irá? A princípio nós colocaríamos o recurso parte na Avenida Amazonas, ou melhor, no viaduto do Amazonas, que nós resolvemos não mexer no viaduto do Amazonas, senão não iam fazer nenhum nem outro. Entendi.
Terminar um para fazer Acaba o um outro. primeiro, né? Vou fazer um decente. não, mostrar a utilidade do primeiro para todos brigarem pelo segundo depois. Saber a importância. Exatamente, vou ver a importância. Porque no Amazonas seria um elevado, que não prejudicaria ninguém, facilitaria apenas o trânsito. Mas, tudo bem. Acho que nós temos que olhar, e nós temos olhado com muito cuidado, o problema dos bairros. Eu acho que a pavimentação, acho que o sistema viário dos bairros está um tanto quanto saturado, superado, envelhecido. E lá realmente, nesse tempo chuvoso, ali realmente o trânsito se torna, em alguns lugares, praticamente impossível. Hoje mesmo eu visitei um local de um bairro que foi entregue há uns 4 anos atrás. Nós ficamos assim admirados, porque já estava esbarrancando ali. Por quê? Com a chuva de ontem. Exatamente. Porque casa. o serviço que foi executado não foi executado com devido cuidado e com devido respeito aos moradores. Mas nós mandamos interditar aquele setor. E assim que estiar, a prefeitura vai tomar as providências. Mas então, eu acho que nós temos que restaurar os bairros. Eu sempre tive um conceito... É o Max Neumann? Hein? É o Max Não, Neumann? não é o Max Neumann, é o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. 3. Pão de P3. Açúcar. P3. Não é que é o P3, O pessoal fala P4. P3. É o Então P3. aí esse dinheiro desses 45 É. pode auxiliar nisso Não, também. vamos para os bairros todos. Nós Para os bairros. queremos restaurar todos os bairros, porque o centro da cidade, nós temos recursos para fazer o centro da cidade, nós estamos fazendo. E nós encontramos uma situação, não quero olhar para trás, eu gosto de olhar para frente. Nós encontramos uma situação que quando nós deixarmos a cidade, eu espero que a cidade esteja pelo menos 70%, 80% completamente pavimentada, sem esses problemas, não é isso que incomodam a população, muito embora a cidade esteja crescendo. Eu acho que esse problema que nós estamos enfrentando é muito mais pelo crescimento e desenvolvimento da cidade do que pelo descaso dos governantes. A cidade cresceu. E quando ela cresce, vem a demanda. E a nossa cidade está crescendo muito no sentido horizontal. Quanto mais ela cresce horizontalmente, digamos, as demandas são muito maiores. Eu, a princípio, era muito contra a construção dos espigões. Agora eu vejo que é necessário, né? Porque às vezes você tem um espigão que é do tamanho de um bairro. Ele te dá só aquele roteiro nesse de obras. Quando você faz um bairro, ele te dá uma obra para 500 casas, às vezes. O que seria essa infraestrutura para os bairros? Asfáltica, sinalização? O que seria prioritário para os bairros? Olha, eu acho o seguinte, depende daquilo. Eu acho muito perigoso quando o poder público autoriza a implantação de um bairro e não cuida da infraestrutura que deveria cuidar e exigir de quem está implantando o bairro. Porque isso é obrigação de quem fez o bairro, porque ele vende para o comprador se aquilo estivesse pronto. E aquilo sobra como ônus para o município. Tem acontecido isso. Então, às vezes, não tem um esgoto. Às vezes não tem a água, às vezes não tem o meio-fio, não tem o passeio, não tem a pavimentação, não tem a luz, não tem a escola, não tem o hospital, não tem nada. É o básico, né, prefeito? Às vezes nem a casa, minha nete. Então, a casa num sentido deplorável. Então, essas coisas, eu digo isso porque na implantação, vocês não lembram, mas eu me lembro. Na implantação da Arafesto, nós tivemos esse problema muitos anos atrás. As pessoas queriam transformar a cidade num verdadeiro canteiro de loteamentos. E nós proibimos, introduzindo a primeira lei que exigia do incorporador que o bairro fosse completo na sua infraestrutura. Caso contrário, nós teríamos o bairro até lá no Tamanduá. Então, o que freou aquela ganância, aquela ânsia da época, foi justamente as exigências feitas pelo poder público de fazer ali toda a infraestrutura primeiro para depois vender o lote para o comprador que iria construir a sua casa. Então, os problemas que nós estamos enfrentando, os outros prefeitos enfrentaram, espero que os próximos não enfrentem, é que não há infraestrutura. A pessoa constrói o bairro e não constrói infraestrutura. Então, eu acho que essas coisas têm que ser acompanhadas. Às vezes não é simpático, né? Às vezes você fala, poxa, mas o cara está exigindo isso, exigindo. Não, mas isso é um direito da população, não é isso? Então,
Eu acho que nós já debelamos uma série de problemas, uma série de obstáculos que nós tínhamos. Eu acho que já melhorou um pouco, não melhorou tudo não. Prefeito, a restauração do Museu Dona Beija, a Igreja de São Sebastião e a situação da pensão Torminho. Uma coisa é uma coisa. Tem 3 assuntos polêmicos aí. Não são polêmicos. Não são polêmicos. Vamos no museu primeiro. O museu primeiro já está sendo restaurado. Ele começou essa luta com os órgãos atinentes, não é isso? Ele era do Diários Associados, não era? Ela começou com a Magali Cunha, depois foi para a NET, até que estourou nas mãos da Regi. Mas aquele prédio pertencia aos Diários Associados, a prefeitura não tinha acesso e não poderia fazer o que está sendo feito. Isso agora ficou... Assim que nós entramos, a primeira coisa que nós fizemos foi adquirir o prédio, e nós adquirimos o prédio dos Diários Associados, se não me engano, por R$1.300.000. Aliás, foi o que eles pediram, nós pagamos menos. Parece que os Diários Associados queriam se ver livre, eu precisava vender aquele imóvel. E era uma coisa esquisita, porque eles não utilizavam. E era nosso, né? Era uma coisa... Não podia mexer. Não podia mexer. E é um símbolo araxaense. Isto. Mas depois que nós adquirimos, ele passou a ser propriedade da prefeitura. Aí a prefeitura teve condições legais, não é isso, de dar a ele a finalidade que nós queríamos, que ele se transformasse realmente em museu. E como museu, ele teria que ser restaurado. E sendo restaurado, houve uma participação da CBMM através da Lei Rouanet, todo o projeto arquitetônico foi feito, projeto técnico, tudo aquilo que era exigido foi complementado. Nós temos um projeto hoje muito bom, nós temos uma empresa que foi contratada em Belo Horizonte, altamente especializada nisso, e ela prometeu nos entregar o Museu Dona Beija, no máximo em 5 meses. Eu acho que no meio do ano nós já teremos ele completamente restaurado. Você me falou na Igreja São Sebastião. Nós fizemos um levantamento. Se nós formos fazer via Lei Rouanet, eu acho que nós vamos realmente ter um problema. Porque me parece que o presidente da República mandou modificando as condicionantes da Lei Rouanet. Não é fácil, não. Porque havia muito abuso também. Com projeto cultural. Com projetos culturais, festivais, etc. Mas isso atinge, não é isso, de acordo com a mentalidade de quem estiver na direção, outras doações. Sim. Então, o que nós entendemos? A prefeitura tem condições, a prefeitura pode, independente da Lei Rouanet, ou independente do processo de tombamento, a prefeitura teria condições de fazer. Nós estamos estudando a possibilidade da própria prefeitura, ou arrumando uma participação de terceiros, ou por si mesma, fazendo a restauração da Igreja de São Sebastião. Eu acho que a Igreja de São Sebastião é um monumento histórico, é um monumento que fala, que fala de perto ao coração do araxaense, de todos nós. Eu acho que esse realmente é um patrimônio que nós teríamos que preservar. Nós já estamos estudando essa possibilidade. Não podendo ser através do governo federal que entre o poder municipal. O poder não, né? Que entre a esfera municipal. Mas é um poder. Muito tímido, mas E a pensão Torminho? Peraí, quando a gente fala em museu... Mas quando a gente fala em museu... Quando a gente fala na restauração da igreja, o senhor inclui também o museu, com aquelas imagens exato. Junto? Exato. Eu acho que ali é um referencial religioso, é um referencial histórico. Eu acho que aquilo faz parte realmente do acervo do município, da história do município. Eu acho que a Igreja de São Sebastião, ela tem essa evocação histórica, porque faz parte um pouco da história de Araxá. Eu acho que a prefeitura, ela ganha em termos de preservação da sua história, com a conservação e preservação da Igreja de São Sebastião.